Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou o Vitor Brown e aqui você acompanha o que foi destaque nesta segunda-feira, porque a Jovem Pan não para. Com a crise gerada pela pandemia de coronavírus, os pequenos comércios enfrentam dificuldades. Muitas pessoas que tiveram a renda reduzida investiram em vender algum produto ou serviço. E, para tratar desse assunto, o especialista em finanças e investimentos, Ivo Brandão, conversou com a Jovem Pan. Ivo, como o senhor vê esse momento, a situação das pequenas empresas tentando linhas de crédito, encontrando dificuldade para isso, tendo que declarar falência? O que o senhor vem acompanhando que tem sido feito para ajudar as pequenas empresas no nosso país? Adriana, se me permite, primeiro eu vou ilustrar aqui com alguns dados. Claro. Então, segundo o Sebrae, mais de 600 mil pequenas empresas fecharam as portas. Nossa. E mais de 9 milhões de pessoas foram demitidas. Se a gente atentar a representatividade dos pequenos negócios, que representam 25% do PIB, é realmente um grande impacto, né? E o que a gente observa é que as grandes empresas, as campeãs nacionais, elas têm uma posição de caixa e linhas de créditos especiais que permitem passar por esse grande momento de crise com menos solavancos do que as pequenas empresas. As pequenas empresas, o acesso a linhas de crédito, posição de caixa, é muito menor. Outro dado interessante, no mercado americano, as pequenas empresas têm uma posição de caixa para manter os seus negócios sem qualquer faturamento próximo a 30 dias. Já aqui no Brasil, as empresas de São Paulo possuem, em média, um caixa de 12 a 15 dias, tá, para manter a sua empresa sem qualquer faturamento. Então, realmente é uma situação muito delicada e preocupante. Muito mesmo. O senhor já traz aqui esse dado de 600 mil pequenas empresas já fechadas e 9 milhões de demissões. Quer dizer, quando acontecer a reabertura do comércio, a gente vai ter uma grande surpresa assustadora, realmente, de muitos negócios que não vão voltar, não vão conseguir. Agora, o governo anunciou essa ajuda, esse incentivo às linhas de crédito, mas as pequenas empresas estão relatando dificuldades em conseguir os empréstimos. Isso por que será que se dá? Será que os bancos ficam também receosos, estão vivendo um momento de insegurança de fazer esse empréstimo agora? Sim, esse é um dos motivos, né? Existe um cuidado grande das maiores instituições financeiras do país em oferecer esse crédito, né? Então, o risco aumentou e existe o que a gente chama de empossamento, ou seja, esse crédito na ponta, ele não vem chegando. Então, principalmente os pequenos negócios que podem oferecer menos garantias, né, e oferecem um risco maior, os bancos têm sido bastante restritivos, né, em ofertar esse crédito. Então, o que deveria ser uma expansão monetária, ser algo que seja benéfico para esses pequenos negócios, na prática não vem acontecendo diante dessas restrições das instituições financeiras em oferecer esses créditos. Sendo que essa ajuda precisaria acontecer de forma urgente ainda por cima, né? Mais lá para frente pode já ser tarde demais, realmente não adiantar para muitas empresas que vão acabar também descendo as portas. O senhor acha que as pequenas empresas que estão se vendo à beira do abismo, antes de pedirem recuperação judicial, de decretarem a falência, podem tentar quais tipos de negociações? Essas pequenas empresas, como a gente já afirmamos anteriormente, que vão sofrer o maior impacto da economia, né, diante do seu posicionamento financeiro e etc. Algumas medidas podem ser eficientes, né? Primeira medida é renegociar as dívidas já existentes, né? As instituições financeiras que já têm uma relação contratual, uma relação entre cliente e bancos, eles estão aptos, estão dispostos a renegociar essas dívidas, a estender prazos, a melhorar as condições de pagamento, né? Então, essa é uma possibilidade. Os pequenos negócios não devem realizar novos investimentos. Então, se você tinha um orçamento previsto para a expansão do seu negócio, é hora de retardar ou aguardar
ter uma visibilidade econômica melhor para você realizar esse investimento, né? Outra medida que é básica também é cortar custos. Então, é o momento de cortar todo e qualquer custo que não seja indispensável ao funcionamento do seu negócio. Então, primordial justamente, se você já tem dívidas, renegociar as condições dessa dívida, né? E se você precisar de crédito, você tentar condições mais favoráveis e, inclusive, dentro desses programas do governo de expansão de crédito junto às instituições financeiras. Importante essas dicas. Agora, Ivo, o senhor acredita que as pessoas entre si possam se ajudar? Então, quando, por exemplo, a gente vê histórias que estão acontecendo de pessoas tentando vender dentro do seu próprio bairro algum tipo de mercadoria para juntar, para levantar um dinheiro, ou quando a gente vê incentivos, até faixas em alguns bairros instaladas dizendo: procure incentivar o comércio local dos pequenos negócios aqui do seu bairro, compre daqui. Isso pode vir a fazer a diferença ou essa onda é muito pequena diante do tsunami que a gente está enfrentando? Pode sim, Adriana. Inclusive, eu observei algumas iniciativas, né, importantes nesse sentido, para fomentar e estimular o comércio de bairro e favorecer principalmente aqueles pequenos empreendedores, os pequenos negócios, inclusive feirantes e pequenos produtores agrícolas. O site, existe um site na internet, né, que é o Pertinho de Casa. É uma iniciativa sem fins lucrativos, né, capitaneada pela FAESP, que é a Federação Agrícola e de Produção Pecuária do Estado de São Paulo, com o apoio do SEBRAE, em que ele faz a conexão entre vendedores e compradores. Os vendedores são feirantes, pequenos comerciantes, pequenos negócios, pequenos produtores agrícolas, que se cadastram nesse site, né? E com esse cadastro, aqueles que desejam adquirir um produto ou serviço, ele vai no site, coloca e identifica o seu endereço pelo CEP e ele consegue localizar aquele pequeno comerciante do bairro, aquele pequeno negócio, que é o comércio realmente de vizinhança. Essa foi uma iniciativa bastante importante, né? E que as pessoas podem utilizar. Outros fatores ou outras iniciativas que também a gente observa, por exemplo, alguns que têm comércio e que não realizavam entrega, então você que tem o seu comércio do bairro e você normalmente ia naquela padaria ou comprava algum produto num determinado comerciante, vá na internet e vê se aquele comerciante está oferecendo delivery, está oferecendo entrega para o seu produto. Grupos de WhatsApp, aqui mesmo no grupo do condomínio, nós assistimos várias iniciativas nesse sentido. Catálogo com comerciantes que realizam entrega, a sorveteria do bairro, que por um acaso eu nunca tinha ido provar um sorvete presencialmente. Eu fiz um pedido, né, online, eles entregaram aqui em casa. Então, esses grupos de WhatsApp também é uma iniciativa que não tem custo nenhum, é uma comunicação eficiente e que tem trazido, sim, resultado para esses pequenos comerciantes, pequenos empresários. Muito bom, fica aqui essa dica. Ivo, como o senhor vê a postura do governo nesse momento? É claro que o governo federal está tendo que lidar com muitas situações ao mesmo tempo, né? E os governos estaduais também. Estamos falando também de prefeituras, os administradores, gestores em geral. Eles têm ajudado como podem as pequenas empresas ou deveriam estar ajudando mais? Como o senhor trouxe para a gente o dado, 25% do valor do PIB é arrecadado através das pequenas empresas. Sim. Nesse momento, como a gente precisa ressaltar, o auxílio precisa ser efetivo e urgente e agora, né? Não pode deixar para amanhã. Parece que o que nós fizemos foi desligar o botão de funcionamento da economia e alguns acreditam que você vai apertar o botão de religar daqui a 3 meses sem consequências. E isso, de fato, não existe, principalmente para os pequenos negócios. Então, a ajuda do governo, até estímulos de expansão monetária, eles são urgentes, necessários, precisam ser realizados agora, né? Obviamente, futuramente, a gente vai precisar ter mais atenção a medidas fiscais, a contenção fiscal, mas a atitude
e os auxílios precisam ser prestados agora, no meio do furacão, no meio dessa crise. Então, nós assistimos a algumas medidas no direcionamento correto, como o auxílio emergencial, foi uma medida adequada, o governo estuda até postergação desse benefício. Assistimos do lado fiscal também postergação do pagamento de impostos, vencimentos de impostos foram postergados, né? E algumas medidas dos governos do município eu vejo mais como medidas tímidas. A gente não tem assistido muitas medidas de auxílio aos pequenos negócios, até porque, infelizmente, existe um embate político grande, parece, entre o governo federal e estados, que vem atrapalhando o combate às medidas econômicas que precisam ser adotadas para ajudar a população, os pequenos negócios e a economia nacional. Sim, e até o senhor falava sobre não ser fácil e simples assim desligar o botão da economia e religar, como por exemplo o caso das 600 mil pequenas empresas já fechadas, o senhor trouxe para a gente esse dado. Essa empresa, muitas delas podem querer, claro, ter a vontade de retomar o trabalho passado, agora esse período mais drástico da pandemia. Mas se ela realmente quebrou, ela se endividou, vai ter que lidar com processos de demissões, de fechamento todo da empresa, de taxas, tributos que possam ter ficado possivelmente em abertos. Ou seja, não vai ser muito fácil essa reabertura para as empresas que desejarem isso. Elas vão estar num passo muito atrás, vão estar devedoras, não? Exatamente isso, Adriana. Esse é um grande ponto. Eu repito essa frase do desligar a economia e religar, para as pessoas identificarem que essas consequências de um isolamento social e de restrição, um não funcionamento da economia durante um largo período, ele vai trazer consequências que serão irremediáveis, você não vai conseguir consertar. Então, vamos imaginar aquele dono do restaurante que já está sem funcionar há 60 dias seu restaurante. Tá? Ele vai demitir funcionários, aqueles funcionários que têm um círculo familiar que depende financeiramente vai afetar aquelas famílias, possivelmente não vai pagar os impostos devidos e ele vai ter uma situação financeira muito pior, tá, do que estava no momento anterior à grande crise do Covid. Ou seja, ele não vai retomar o negócio dele. Aquele fechamento do negócio dele vai ser irreversível, ele não vai conseguir retomar o negócio dele mais. Aquele negócio não existe mais. Então, para a economia, essas consequências que podem ser irreversíveis são realmente drásticas e preocupantes. É uma pena, porque são várias pessoas que querem trabalhar, né? Os funcionários, os garçons, os caixas, por exemplo, desse restaurante, o dono do restaurante, o entregador da comida, o cozinheiro, todo mundo querendo trabalhar, mas tendo sido freado por esse momento trágico, realmente. Para encerrar, Ivo, gostaria de saber, então, da sua visão. A gente tem acompanhado tanto o drama, né, da saúde versus economia, parece, né? E quando, na verdade, os dois assuntos, mais do que nunca, têm que caminhar juntos, não? Então, tem quem conteste a quarentena total e absoluta, a possibilidade de lockdowns, de prorrogação dessa quarentena, falando especialmente da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. O governador João Dória prorrogou a quarentena já uma vez, agora até o dia 31 de maio. O senhor acredita que o comércio já poderia ir voltando aos poucos, de forma gradual, não absolutamente todos, com todos os cuidados possíveis, mas já a partir agora, então, do dia 1º de junho? Adriana, quanto mais demorar a reabertura gradual da economia, maiores serão os impactos. A verdade é que a gente vive uma situação em que é uma doença nova, em que até os especialistas, os médicos, não têm opiniões definitivas. É tudo muito novo. Então, a gente não tem certeza ou convicção de algumas consequências ou de algumas medidas restritivas sanitárias que seriam realmente, de fato, eficientes no combate do coronavírus. Como eu retratei, é uma situação médica nova. Agora, precisamos estar bastante atentos às consequências econômicas, né, porque elas serão definitivas. Nós assistimos alguns países adotarem medidas menos restritivas de locomoção, né, não uma quarentena total e restrita, e com bastante sucesso. Então, eu acredito, sim,
que deveria existir uma reabertura gradual da economia, com todos os cuidados sanitários e necessários para esse momento tão delicado, né? E que a preservação de vidas, medidas médicas e sanitárias conversassem com as medidas de proteção econômica. Claro. Né? Essas duas matérias, elas coexistem e têm tamanho e importância tão relevantes quanto uma e outra. A gente não pode preterir uma delas. Então, acredito sim que poderia ocorrer uma reabertura gradual da economia, com todos esses citados cuidados médicos e sanitários, né? Porque se isso não ocorrer a cada dia que passa, a situação de reversibilidade da situação dessa degradação econômica se torna mais complexa. A saúde alimentar pede mais cuidado durante o período de isolamento social. Nós conversamos com a nutricionista Maria Clara Pinheiro, que esclareceu algumas dúvidas. Doutora, para começar, queria saber da recomendação da senhora em relação aos intervalos de alimentação, porque muita gente tem dito, contado, conversado, falando que tem ficado em casa e com isso acaba comendo com uma frequência maior do que comia quando tinha uma rotina normal, quando podia sair de casa e circular normalmente. De fato, isso tem acontecido? As pessoas têm comido com uma regularidade maior e isso é um problema em si? E qual deve ser o intervalo correto? Aquela regrinha de 3 em 3 horas ainda vale? Então, as pessoas agora com isolamento, tendo que ficar mais tempo em casa, cozinhar ou comprar comida pronta, acabam que sentem mais fome. Então, tá ansioso, sente fome, tá estressado, sente fome, tá com fome, sente fome. Então, tem comido com um intervalo menor. Acontece que às vezes a pessoa termina de almoçar, come a sobremesa, já pensa no lanche, passa o dia pensando em comida, que é um acalento, né? A comida dá uma felicidade imediata. Isso é arriscado, principalmente para as pessoas que têm uma tendência à obesidade, a sobrepeso, ou que tenham doenças cardiovasculares, diabetes, porque podem acabar descompensando essas doenças e ganhando muito peso, que acaba sendo até um fator de risco para o Covid-19, né? Então é importante que as pessoas procurem manter a sua rotina. Se estava habituado a comer de 3 em 3 horas enquanto saía para trabalhar ou para estudar, que mantenha esse hábito. Se estava habituado a comer de 4 em 4, que também não fique muito tempo sem comer, para quando for comer não ter aquela fome avassaladora. Perfeito. E doutora, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, período da quarentena e as grávidas, que são grupo de risco e que se preocupam também em se alimentar, claro, muito bem, alimentar bem o seu bebezinho dentro da barriga, mas também não extrapolar, não engordar mais do que geralmente a gravidez já traz de peso extra, né? Quais são as dicas para as grávidas? As grávidas, de maneira geral, a gente já tem que melhorar muito a alimentação delas, o padrão alimentar, porque a gente pensa sempre em nutrir um outro ser que está dependendo exclusivamente da mãe para atingir o potencial máximo de desenvolvimento dele, né? Então, a gente sempre indica que as grávidas procurem comer comidas mais naturais, evitem os ultraprocessados, os alimentos industrializados, os alimentos que são muito ricos em sódio. Então, evitar aqueles caldos de carne, preferir sempre cozinhar e aí comer uma comida de verdade, natural, comer frutas, legumes, verduras. Importante também que as grávidas sempre se atentem para caso vão consumir alimentos crus, tipo alface, couve, rúcula na salada, que seja sempre muito bem lavado, porque existe o risco de toxoplasmose e a gestante não pode pegar. Ô, doutor, em relação às crianças, quais as recomendações? Eu acho importante que os pais tentem dedicar um pouco do tempo que estão em casa para estimular as crianças a comerem de uma maneira mais saudável. Não precisa abrir mão do prazer da criança de comer. Então, se você puder substituir um biscoito recheado por sentar com seu filho e preparar um bolo caseiro, um bolo de fubá ou até um bolo de chocolate, você vai estimular a criança, vai ter uma atividade com a criança pode pegar o prazer pela cozinha, que é muito interessante nessa fase, estimular a criança a preparar o almoço junto com você.
Então, não precisa ser necessariamente comida de dieta, mas que essa criança pegue o prazer por comer comida de verdade. Então, os pais estão muito ocupados, eu sei, trabalhando de home office, fazendo homeschooling, tendo que estudar com as crianças via remota, mas se puderem tirar um pouco do tempo para fazer uma atividade lúdica com a criança na cozinha, isso é muito interessante. E se puderem também não delegar a nutrição da criança somente aos biscoitos e snacks, isso também vai ajudar muito, porque muitas crianças têm pressão arterial aumentada, enquanto jovens, pelo excesso desses alimentos ultraprocessados. E os adultos também costumam gostar muito dos snacks, dos chocolatinhos, acabam comendo junto com as crianças, e aí vira, né? Precisa separar um pouquinho o momento de se alimentar verdadeiramente e de beliscar bobagenzinhas que todo mundo gosta um pouquinho, de forma equilibrada, não é tão prejudicial, acredito. Doutora, a alimentação ela pode colaborar muito para a pessoa ter uma saúde melhor. E a gente vê agora no período da pandemia que a imunidade do corpo é necessário estar fortalecida. Alguns alimentos trazem esse benefício também de fortificar o sistema imunológico? Com certeza. Assim, uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro, porque a gente até vê algumas notícias, não existe nenhum alimento que nos previna da contaminação por coronavírus. Mas manter uma alimentação equilibrada, saudável, com alguns nutrientes, fazem com que se a gente tiver contato com o vírus, a gente não tenha uma reação tão ruim, porque o nosso sistema imunológico está fortalecido. Então, a gente está fazendo a nossa parte. O que eu recomendo? Que as pessoas procurem consumir diariamente alimentos fontes de vitamina C. Então, que não seja só no suplemento, sabe? Que ela se alimente com alimentos que têm vitamina C. Laranja, limão, goiaba, caju, brócolis, são alimentos interessantes. Frutas cítricas, né? De maneira geral. Que as pessoas procurem consumir também alimentos ricos em antioxidantes, como as folhas verdes escuras, principalmente, que também são ricas em ácido fólico. Isso tudo vai fazer com que a sua imunidade fique um pouco fortalecida. E também, nesse momento, é importante que se evite dietas muito drásticas. Então, pessoas agora que estão querendo, porque passou o primeiro mês de quarentena, todo mundo deu uma engordadinha, e agora todo mundo está querendo perder o peso para quando voltar para a rua. É importante que você evite ficar muitas horas sem comer ou que diminua drasticamente as calorias da sua dieta, porque isso pode impactar na nossa imunidade e isso pode ter um resultado ruim caso a pessoa pegue o coronavírus. Então, o ideal é que se coma de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, ou que se mantenha o seu hábito alimentar nas horas que você comia, mas que você procure consumir carnes, verduras, legumes, frutas, arroz, feijão. Não precisa ter uma dieta muito restritiva nesse momento. Ô, doutora, e para quem tem praticado atividades físicas em casa, o ritmo, né, ou o tempo de atividade às vezes não é o mesmo que a pessoa tinha quando praticava atividade fora. Nesse caso, deve mudar também a alimentação preparatória para o treino ou até o pós-treino? Tudo isso muda também? Com certeza, muda bastante, porque, em geral, pessoas que praticavam atividade física ao ar livre ou em academia e que não têm essa possibilidade agora, por exemplo, de ter uma esteira dentro de casa, pessoas que praticavam spinning, o consumo calórico dessas pessoas abaixa muito. Então, mesmo com esses treinos que a gente faz em casa, funcionais, tem inúmeros profissionais disponibilizando isso, em geral, o consumo calórico acaba sendo um pouco menor do que quando a pessoa praticava atividade física regular fora de casa. Então, é importante diminuir, sim, um pouco do que consumia pré-treino e pós-treino. É importante que consuma, assim, que não faça atividade física sem estar alimentado, mas se, por exemplo, a pessoa estava acostumada a comer 2 bananas com mel, eu sugeriria comer 1 banana e treinar dentro de casa. Tá, ok, perfeito. E doutora, falando um pouquinho também sobre bebidas, os sucos de caixinha dizem que podem ser vilões disfarçados, se olhar direitinho ali os componentes. Refrigerantes parecem estar sempre geladinhos
na geladeira, à mão, é só girar a tampinha, é fácil de beber, mas a água que é muito pura e boa para o corpo parece que é sempre evitada, não sei por quê. E também nesse período de quarentena tem acontecido comentários com relação ao abuso de bebida alcoólica. Ela pode trazer prejuízos muito além dos imaginados. E como fica essa necessidade de consumir água por dia? Tá, então falando primeiro das bebidas não alcoólicas. O ser humano ele tem uma necessidade de ingestão hídrica muito alta. Quando a gente calcula, a gente percebe que o brasileiro médio precisa de mais de 2 litros de água por dia para ter uma hidratação boa. O que acontece é que muitas vezes as pessoas substituem essa hidratação pelo consumo de refrigerantes, sucos de caixinha, sucos de pozinho. E isso acaba se tornando prejudicial porque o corpo precisa filtrar todos esses ingredientes para conseguir retirar a água e ela fazer as funções que ela tem no nosso organismo. Então, assim, cuidado com os sucos de caixinha. Para quem está de dieta, não quer engordar, os sucos de caixinha, em geral, são mais calóricos do que os refrigerantes, só para vocês terem uma ideia. Então, eles são realmente um refrigerante disfarçado de suco. Maio é considerado o mês das doenças inflamatórias intestinais, o Maio Roxo. O que poucos sabem é que essas condições são agravantes para a Covid-19. Para entender as possíveis complicações, a Jovem Pan conversou com Carlos Walter Sobrado, que é membro titular e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e professor do Hospital das Clínicas da USP. Professor, vamos começar tentando entender como surgem essas inflamações no intestino, o que provoca essa doença e quais são os sintomas que ela causa. Uma coisa muito interessante que você comentou, agora em maio, é o mês mundial das doenças intestinais inflamatórias, né? Dia 19 de maio foi o Dia Mundial das Doenças Intestinais Inflamatórias. São umas inflamações do intestino que acometem muitos os jovens, né? Entre aí os 15 aos 40 anos de idade. E a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que é a sociedade, né? Quer dizer, o coloproctologista é o médico que cuida, especialista que cuida do intestino e ânus, tem alertado sobre a importância dessa afecção, né? Da frequência dessa afecção, da prevalência no mundo, e chamando a importância de que tem que ser feito um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, até porque são doenças, às vezes, muito graves que podem levar até a morte esses jovens. Nós não temos a causa realmente bem estabelecida ainda. Nós sabemos que as pessoas que têm doença intestinal inflamatória têm um distúrbio genético, têm um componente hereditário que é importante, essas pessoas têm um defeito no sistema imunológico e a microbiota intestinal, quer dizer, ela é alterada, né? Quer dizer, isso são alguns fatores que nós sabemos que causam a doença intestinal inflamatória. Até algum tempo atrás, achava-se que o estresse, a parte emocional, a alimentação seria o fator causal das doenças intestinais inflamatórias. Hoje nós sabemos que isso aí não é verdade. Esses problemas, de fato, podem agravar, né, as crises de doença intestinal inflamatória, mas tem muito a ver com o sistema genético e alguns fatores ambientais também. Perfeito. E o senhor falava sobre a importância do diagnóstico breve, né, para poder iniciar logo o tratamento. Como acontecem esses tratamentos e de que forma pode ser feita a prevenção também? Então, a doença intestinal inflamatória, o diagnóstico dela, como eu já disse, geralmente você suspeita em pessoas jovens e na faixa dos 15 aos 40 anos, as pessoas têm uma diarreia importante, às vezes 8, 10, às vezes até 20 evacuações por dia, com a presença de sangue, com pus, as pessoas têm cólicas abdominais, têm emagrecimento importante. E a diarreia crônica, aquelas situações que a pessoa tem diarreia durante mais que 3, 4 semanas, aquelas diarreias constantes. E uma coisa que chama muito atenção para o diagnóstico de quem tem a doença intestinal inflamatória são algumas manifestações que a gente chama extraintestinais. Além desses problemas intestinais que eu falei para vocês agora, tem algumas outras manifestações. Geralmente, essas diarreias são associadas às dores articulares, as pessoas têm muitas dores nas juntas, manchas avermelhadas no corpo, olhos vermelhos, aquelas situações de que dá a impressão de ser conjuntivite associada a um quadro diarreico. No jovem, nós devemos sempre
estar muito preocupados e pesquisar as doenças intestinais inflamatórias, principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Esses são coisas importantes. Hoje em dia, o que nós temos, na verdade, essas duas afecções, eles não têm cura, né? Elas não têm cura, tanto o Crohn quanto a retocolite. Mas hoje nós temos bons medicamentos, né, que você consegue controlar muito bem os jovens que têm essas duas afecções e consegue ter uma vida praticamente normal, com excelente qualidade de vida. Isso é importante, o diagnóstico precoce, instituir o tratamento adequado precocemente, e você consegue ter uma boa qualidade de vida, praticamente uma vida normal, esses jovens conseguem ter. Olha, que bom. Mas eu imagino que as pessoas que sofram das doenças inflamatórias intestinais de forma crônica, como o senhor disse que pode acontecer, e mesmo fazendo uso dos remédios, seja parte agora, nesse momento, do grupo de risco frente ao coronavírus? Isso é uma coisa muito preocupante. Você Por chamou quê? atenção para um fato importante. Porque essas duas doenças, a doença de Crohn e retocolite, por si só, os seus portadores são pacientes imunodeprimidos. Então, eles têm tendência maior a pegar infecções virais, quadros de resfriados, de gripe, de sinusite, de infecções do ouvido. Eles já são imunodeprimidos, têm uma tendência maior dessas infecções. Ainda mais no momento dessa pandemia do coronavírus, essas pessoas têm que ter muito cuidado. O isolamento para essas pessoas são fundamentais. Eles têm que se cuidar. E, além do que, os medicamentos que nós utilizamos para tratar as doenças intestinais inflamatórias também piora um pouco mais essa imunodepressão, imunossupressão que esses pacientes têm. Então, fica muito propenso a pegar infecção, e ainda mais nessa pandemia do coronavírus, é uma situação muito preocupante para os pacientes e para nós, os médicos que cuidamos deles, né? Com certeza. E alguns hábitos do dia a dia podem ajudar essa pessoa, então, a se cuidar, além dessas recomendações que são praticamente, né, as mesmas para todo mundo, né, agora nesse período de coronavírus, de forma mais especial para quem tem uma doença já pré-existente. Agora, por exemplo, fumar cigarro faz mal para o intestino, ajuda a agravar a doença. O senhor falava agora há pouco sobre alguns hábitos saudáveis, provavelmente de alimentação, de boas horas de sono. Uma vida em geral mais saudável pode ajudar essa pessoa a se proteger. O senhor disse que estresse e alimentação antes eram muito ligados à doença, agora entende-se através de estudos que nem tanto, mas uma qualidade de vida em geral ajuda no quadro do paciente. Não tem dúvida. Eu acho que a pessoa ter uma boa qualidade de vida, quer dizer, modificação do estilo de vida, a boa alimentação com horários, horas de sono, atividades físicas regulares, isso é fundamental. Agora, o que nós, além desses cuidados todos, né, que todos nós sabemos, né, de utilizar máscara, de cuidado, lavar as mãos com frequência, com água, sabão ou gel, álcool 70%, etc. Tal. O que nós chamamos de atenção para os portadores de doença intestinal inflamatória é que eles devem evitar, a todo custo, né, transportes coletivos, ônibus, metrô, evitar visitas de familiares, às vezes parentes, né, que visitam pelo risco deles pegarem a doença intestinal inflamatória. E uma coisa que tem sido muito importante para essa população de pessoas imunodeprimidas, que são os portadores de doença intestinal inflamatória, o que eu acho interessante, é a telemedicina. Então, é muito importante essa relação médico-paciente, essa empatia, a relação do médico com o portador de doença intestinal inflamatória, extremamente importante do paciente. Então, nós temos hoje, com muita frequência, realizado atendimentos via telefone com esses pacientes, para eles não precisarem se locomover até o hospital ou se locomover para algum tipo de situação. Então, a telemedicina, eu acho que é uma etapa importante hoje para os pacientes com doença intestinal inflamatória. E nós temos feito bastante, assim, com frequência.
Bom, até gostaria de conversar um pouquinho mais com o senhor sobre isso, porque o paciente que sofre com doenças inflamatórias intestinais e que ouve, por exemplo, agora esse nosso bate-papo, pode acabar ficando ainda um pouco mais preocupado, entendendo que faz tão parte desse grupo de risco. É importante ter um médico amigo praticamente, que já te conhece bem, fazer ligações, manter o seu estado de saúde, o avanço da sua doença sob controle e saber como que o paciente sabe a que horas, por exemplo, chega, tô com dor, tô tendo alguma reação, agora eu preciso realmente sair de casa para ir até um hospital, um pronto-socorro médico. Quem sabe esse próprio médico pode dizer para o paciente que agora é a hora, né? O paciente que sofre com as doenças inflamatórias intestinais, em determinado momento, dependendo do caso, chega a precisar ser operado, por exemplo? Ah, sem dúvida. Eu acho fundamental, porque, como eu já disse, acomete indivíduos jovens, né? São doenças, assim, relativamente graves, que têm um potencial de infecções. Então, e tem crises frequentes. Então, a relação médico-paciente é fundamental. Esse tipo de situação, às vezes, e na maior parte das vezes, um telefonema, um atendimento, às vezes digital, alguma situação, você consegue, na verdade, ajudar muito o paciente, quer dizer, com pequenas orientações, pequenas mudanças, às vezes, de alimento, alguns medicamentos mais simples, você consegue, na verdade, fazer com que esse paciente não precise se locomover. Eu acho isso fundamental. Eu acho que você está tocando num ponto. E como esses pacientes jovens pegam justamente numa fase de formação profissional, é uma fase que eles estão no emprego, quer dizer, é muito importante essa relação médico-paciente, especialmente para esses pacientes que têm doença intestinal inflamatória. Eu acho que o fato de ter um médico do lado deles, que eles confiem e eles tenham acesso através do telefone, atendimento digital, acho isso fundamental, acho extremamente importante mesmo. Imagino. E então, também quem não tem ainda um médico que sofre da doença, para chamar de seu, vamos dizer assim, doutor, pode começar a procurar, escolher um médico que se identifique e se fidelizar a esse profissional, né? Para que ele tenha conhecimento do histórico, conhecer o histórico do paciente, é bem importante, né? Porque cada organismo, afinal de contas, também costuma reagir um pouco diferente a cada doença, e essa doença em especial parece ser uma doença que incomoda muito o paciente, pelos sintomas aí que o senhor veio descrevendo para a gente, né? E eu também, observando aqui no estudo que eu tive acesso à doença, podem surgir também, dependendo do grau da doença, problemas, sintomas como problemas de pele, cólicas. São muitos os sintomas desagradáveis, né? Lesões avermelhadas na pele, inclusive problemas oculares também. A gente conversava, doutor, falava que no dia 19 de maio agora desse mês, maio roxo, né? O dia 19 de maio especificamente, foi então o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais. O senhor tem conhecimento, muitos brasileiros sofrem dessa doença, como está essa doença no nosso país? Então, no mundo inteiro tem mais de 5 milhões, e aqui no Brasil é muito variável, né? Como nosso país é muito heterogêneo, se nós pegarmos a região do Sudeste e do Sul, é aproximadamente aí 55 com diagnosticados, né? 55 pessoas para cada 100 mil habitantes. E essa incidência tem aumentado, principalmente na região do Sul e do Sudeste. Possivelmente, talvez tenha a possibilidade, pelas condições de saúde melhores, serem feitos mais diagnósticos, né? Pode ser, então, né? mas e a incidência tem aumentado. Acho que qualquer médico hoje que ainda não atendeu um paciente portador de doença intestinal inflamatória, com certeza vai ter que se informar sobre essas doenças, que com certeza ele vai atender daqui para frente pacientes portadores dessa doença intestinal inflamatória. Eu só queria fazer um comentário que você me perguntou, que eu não te respondi na última questão, sobre esses pacientes necessitarem de cirurgias nesse momento da pandemia do coronavírus. Eu acho isso é muito preocupante, né? Como eu já disse, o paciente já é imunodeprimido, tem tendência à infecção. Os medicamentos que eles tomam a imunodeprimem. Então, na verdade, hoje deve-se, sempre que possível, evitar ou postergar a cirurgia nesses pacientes portadores de doença intestinal inflamatória. Nós postergamos
Hoje, a não ser aqueles casos, obviamente, de emergência, que eles tenham uma inflamação intestinal que muito grave, tem uma obstrução intestinal, uma peritonite. Nessas situações, obviamente, eles vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico. Mas, via de regra, nós devemos postergar para um momento melhor, obviamente, evitando a cirurgia nesses pacientes. O adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio ainda deixa dúvidas. As novas datas ainda não foram definidas, mas se espera que o adiamento se dê por 30 a 60 dias. Para falar mais sobre a prova e os desafios da educação em meio à pandemia do coronavírus, a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, conversou com a Jovem Pan. Primeiro, falando sobre o adiamento do Enem. É claro que havia muita pressão, não foi uma decisão do próprio Ministério, mas sim dos parlamentares. É viável já pensar no médio e longo prazo o Enem? Porque não se sabe o que vai acontecer, obviamente, com a pandemia. Como que os alunos podem se preparar? Como é que fica o aluno com um adiamento desse? Olha, Tiago, na verdade, foi uma decisão, sim, do ministro com o INEP. Teve uma primeira votação no Senado, que foi uma votação acachapante a favor do adiamento do Enem. Ele não chegou a ser votado na Câmara, então o que aconteceu é que o ministro, ele decidiu, né, ele anunciou, no dia que seria a votação na Câmara, fazer esse adiamento entre 30 e 60 dias. Eu entendo que é um prazo apertado, acho que vai resolver pouco as questões todas que a gente precisa resolver da educação brasileira, ou pelo menos amenizar. É importante o ouvinte entender que a pandemia tem imposto uma crise muito grande na educação. A gente tem muitas redes estaduais e municipais, principalmente municipais, que atendem as crianças menores, mas também estados do Brasil inteiro que estão sem aulas remotas, que estão sem nenhum tipo de atividade remota. Então, esses alunos estão numa situação de extrema desvantagem em relação a outros que estão com aulas interativas todos os dias, acompanhando ali todo o calendário escolar e principalmente as aprendizagens que eles têm direito de ter. Então, os componentes curriculares todos estão sendo trabalhados com esses alunos. Então, o Brasil, que já tinha uma desigualdade educacional gigantesca, que explica, em grande medida, a desigualdade socioeconômica do país, tem essa desigualdade agora ampliada. O que o Ministério da Educação agora precisa fazer é monitorar, junto às redes estaduais, que são as redes que cuidam do ensino médio no Brasil, monitorar com eles, se articular com esses secretários estaduais e com os governadores e montar um plano conjunto de aplicação do Enem. E aí ver se é possível ou não fazer daqui 60 dias. Eu acho que 30 dias é quase impossível. 60 dias pode ser, mas vai depender muito aí do andamento da pandemia nos estados. Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Agora a pergunta de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Priscila, bom dia. Eu queria ter uma ideia, com a experiência que você tem nessa matéria, qual é o prejuízo efetivo que um aluno mais pobre, com menos recursos, eventualmente sem internet, sem uma biblioteca à disposição, qual é o prejuízo que ele sofre numa situação como a que nós estamos vivendo agora, se comparado com um aluno que tem mais recursos? O prejuízo é efetivo e em que medida o adiamento vai minorar ou vai resolver esse prejuízo? Certo, Josias. Olha, o prejuízo ele é grande, tá? O que os estudos mostram, né, e a gente consegue monitorar isso por conta das avaliações nacionais, tipo SAEB e Prova Brasil, é que nas férias, e nessas férias maiores que acontecem no final do ano, no começo do ano, os alunos perdem, em média, né, quer dizer, tem um intervalo de uma perda de aprendizagem entre 30% e 50% daquilo que eles aprenderam no ano anterior. Por isso que muitas vezes as escolas elas passam atividades durante as férias, leituras, porque isso é uma forma dos alunos manterem uma grande parte desse conhecimento, dessas aprendizagens. Então, imagina o que está acontecendo agora.
Se em um mês de férias, um mês e alguns dias, a gente tem essa perda entre 30% e 50%, imagina nesse período de 2 meses, sendo que são 2 meses que esses alunos não estão numa situação tão favorável como são as férias, né? Assim, favorável no sentido de saúde mental até. São alunos que estão numa situação muito mais difícil de estresse tóxico, muitas vezes de violência doméstica, de pais que estão perdendo a sua renda, que são forçados a pensar e até sair de casa para poder apoiar com mais renda as suas famílias. Então, é muito diferente, né? Esse aluno que está perdendo diariamente o conhecimento que ele tinha e o aluno que tem uma renda maior, estresse, e que está com as aulas remotas acontecendo. Então, o fosso, né, assim, a desigualdade, ela vai se ampliando demais. Esse Y, ele se abre demais nesse período, porque existe, sim, essa perda enorme de aprendizagem. Claro que não vai dar para resolver, quer dizer, o adiamento do Enem não é a solução mágica para resolver a desigualdade educacional, mas é um ato político e técnico importante, primeiro, olhando e sendo generoso com esses alunos, minorando esse impacto ele não vai sumir. Muito dificilmente, mesmo se a gente fosse adiar o Enem por meses, esse impacto a gente vai demorar alguns semestres ou anos para poder resolver e minorar, reduzir de verdade aquilo que está acontecendo hoje na educação brasileira. Mas já vai reduzindo essa diferença que é tão gigantesca hoje. Ela é realmente muito grande, Josias. Bom, e para a gente fechar, a pergunta de Rodrigo Constantino, Priscila, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, Priscila. Pois é, você mencionou aí que é um ato político também, além de técnico, né? E o ministro Weintraub responde com o argumento de que estender demais esse prazo pode prejudicar os mais pobres e não ajudá-los. E o argumento é simples: os mais pobres têm mais pressa para se formar, eles não podem se dar o luxo de usar esse isolamento, essa quarentena para, ficar estudando, fazendo quarentena gourmet, diário, live. Eles estão justamente sofrendo mais com esse isolamento, que deve ser estendido também. E, além de tudo, os mais ricos, a elite, pode fazer sempre vestibular para a universidade particular e não perder um ano letivo, enquanto que os mais pobres não têm essa alternativa. Como é que você responderia a esses argumentos do ministro? Pois é, Rodrigo, obrigada pela pergunta. Pois é, eu escutei e li ele falando isso. Esse argumento ele não faz muito sentido, porque as universidades públicas, que são aquelas que os alunos mais pobres, a gente deveria inclusive dar preferência para eles, quem faz toda a articulação para os calendários de matrículas, né, e todo o calendário de aulas dessas universidades é o próprio MEC, junto com os governos estaduais, quando a gente tem aí as universidades estaduais, como aqui no caso de São Paulo, a USP, Unicamp e Unesp. Então, é completamente possível, e aí tecnicamente, gerencialmente possível, se ter um grande acordo com A maiúsculo, né, de gente grande, sentando à mesa, colocando aí todas as dificuldades, os calendários todos, e ter um outro planejamento de matrículas, de execução, né, de implementação das provas. Tem, por exemplo, infelizmente, a gente tem no Brasil já um histórico de greves. Quer dizer, greves nas redes de educação básica, greves nas universidades. Então, nunca foi um problema ter que ajustar calendários, né? Os alunos POP, se a gente tiver um Enem sendo realizado no final de janeiro, no começo de fevereiro, no meio de fevereiro, quer dizer, isso eu acho que a gente tem que olhar muito e monitorar o que está acontecendo, né, os impactos da pandemia nas redes públicas de ensino médio no Brasil. Monitorar e, junto com as universidades, fazer aí um novo cronograma de matrículas. Não tem problema nenhum. Quer dizer, esse é um argumento que esconde ou um desconhecimento em relação a como que isso funciona, ou quer, de certa forma, enganar o público, né? Porque isso não é, de forma alguma, um impedimento. E termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela audiência. Até mais. Jovem Pan.